Olá, amados, bom dia, graça e paz. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Mais um dia o Senhor é fiel, segundo o seu Espírito, para nos manter na verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, do qual ele nos ensina. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Assim como ele nos fala sobre os últimos tempos, que se levantariam muitos falsos enganadores, ludibriadores, que lutariam com aqueles que estão com a verdade, mas não prevalecerão, mesmo porque maior o que está em nós do que o que está neles. Assim como Jesus, nós aprendemos pela revelação. Aquele que já não nos chama de servo, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas nos chama de amigo, pois tem nos compartilhado tudo o que sabe do Pai, e isso nos é suficiente para manter firmes até o fim, da qual, filhinhos, maior do que está em vós, do que o que está no mundo, está sendo expulso toda vã filosofia, doutrina meramente humana, impossíveis de o justificar, que ainda ilude o povo. Apropriam-se da chave da sabedoria, não herdam o reino dos céus, e ainda impede aqueles que estavam prestes a entrar. Por isso vem a ira do Cordeiro sobre os filhos da desobediência, porque nem todo que prepara a vontade, nem todo que chama Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus, mesmo porque não preparam a vontade do seu Senhor, que é ir e anunciai o Evangelho. São hipocrisias, fazem discípulos para si, interesses meramente humanos. A hipocrisia é segundo as suas falsidades, da qual aqueles que têm o discernimento discerne os espíritos. Alcançamos o discernimento de espíritos através de uma estatura mediana, segundo um alimento sólido. Não falamos da sabedoria dos poderosos desta era que vai desvanecendo, mas falamos daquele que é a plenitude de Deus, aquele que é a imagem e a glória do Deus Altíssimo, porque ninguém nunca viu o Deus invisível do qual nós servimos, senão por aquele que revela, que é a imagem e a glória do Deus Altíssimo. E já não falamos por enigmas, nem tampouco como parábolas, mas falamos face a face, mas não podemos falar a voz como segundo a maturidade que está em nós, porque vós não tenhais ainda nenhum leite puro espiritual. Estais segundo os manjares, segundo aquilo que é próprio, segundo a hipocrisia do próprio Egito. Estais como imaturos, como ainda nem como crianças, da qual se nasce novamente. Lembrai-vos de Lázaro, do qual Jesus já os chamava de amigo, enquanto os discípulos que seriam feitos apóstolos, ainda achando que já estava pronto, Jesus disse a Pedro, quando converteres, fortalecei-vos os seus irmãos. Na verdade, Satanás pediu para vos cirandar assim como peneira o trigo, mas já orei por vós, porque muitos são, da qual Jesus disse que não haverá mais mestre diante de vós, mas pelo tempo que vós estáis já deviam ser mestres.
mas são infantis, estão segundo brigas, iras, dissensões. Aquele que ama uma briga, ama o pecado, da onde são divisões segundo ministérios, brigas, disputa pela raiz de todos os males. O Evangelho não é briga, não é dissensão, é unanimidade, da qual a palavra diz que o próprio Jesus diz, pensa que vim trazer unidade, né? Na verdade veio trazer dissensão, porque não há comunhão de luz com trevas, e ele é aquele que faz a separação, aonde aqueles que estão mergulhados nas trevas, segundo os seus próprios entendimentos, ficam, segundo quando se vem à luz, se manifesta as suas obras perversas, as suas brigas, os seus próprios interesses. Obstinados pelo sucesso, se sentiriam o maior dos homens, a ponto de se opor à própria divindade, porque se opera não segundo a natureza divina, mas segundo carnais, segundo seus próprios prazeres e ambições, segundo seus deleites, do qual o Senhor é aquele que vomita, rejeita todas as suas atitudes reprováveis. Até mesmo suas orações são abomináveis diante do Senhor. Sim, não falo por mim, falo através do seu Espírito, e ele está a dizer segundo aquilo que ele tem observado de vós, do qual não me incluo, porque o próprio Senhor é aquele que me aparta de toda injustiça, segundo aquilo que ele me revela, do qual não amoldeis segundo o padrão deste mundo, mas sejais renovados e transformados segundo a sua força e o seu poder, do qual não glorio em nada. Se tiver de gloriar, antes glorio nas minhas fraquezas, porque quando estou fraco, aí é que sou forte, e a sua graça me basta e me fortalece, da qual, quando falo daquilo que me é próprio, segundo o direcionamento do próprio Espírito, porque não falo de mim, mas anuncio através daquele que é o grande eu sou. Assim perseveramos apartados de toda injustiça, através do Espírito pronto e experimentado em dores, do qual aqueles que semeiam com lágrimas colherão com júbilo, da qual se herdará a terra prometida, um novo céu que ele está criando, uma nova expansão, uma nova terra, aonde somente os justos habitarão. Não haverá tolerância para atitudes ímpias, assim nos diz o Senhor. Ele está preparando um povo bem disposto, unido numa só fé, num só propósito, num só coração, aonde a palavra diz que quando o reino dos céus é chegado sobre vós, não vem de forma aparente, mas as atitudes das quais há de se manifestar sobre a nova terra são atitudes de luz, e as trevas são dissipadas. Aqueles que perseverarem segundo as suas maledicências e não quiserem ser aperfeiçoados e nem tampouco ter o seu nome escrito no livro da vida, ele é aquele que os retira, porque ele procede como quer e não há quem possa impedir. Por isso ele nos ensina: tenho planos de vos fazer prosperar e não destruir. Mas, segundo as atitudes, ele traz galardão, quer sejam boas, quer sejam más. Se quiseres que os dias vão bens e longos nessa terra, reverenciai aquele que pode e tudo opera e executa, porque aqueles que confiam em seus muitos deuses, assim como eles estão sendo destruídos, serão destruídos juntamente com ele, vos diz o Senhor em mais um dia.
aonde ele nos ensina: o que me resta é continuar a apavorar este povo com feitos assombrosos. Porque ele faz adoecer, ele cura, ele é aquele que, assim como dá a vida, ele a retira. Não há um mísero dos cacos espalhados ao chão que possa contender com seu oleiro e dizer: por que fazes assim? Ninguém pode querer do barro instruir o oleiro. Por isso, em mais um dia, o que resta é apavorar, é trazer o povo ao temor, que é o princípio da sabedoria, com feitos assombrosos. Sim, aqueles que se operam ainda segundo os medos, porque aquele que está, assim como nós, no amor verdadeiro, já não temos medo, já se lançou fora todo o medo. Mas aqueles que não têm o princípio da sabedoria e o temor, temei e tremei diante dele, porque grandes feitos ele está a operar sobre toda a terra, segundo vendavais, enchentes, tremores de terra quando ele passeia sobre a terra, ciclones, vulcões, homens, a palavra diz que desmaiarão de tamanha tragédia que está pairando sobre todo o mundo. Contemplai quão grande o seu agir em mais um dia. Mas para aqueles que nele depositam a sua confiança, mal nenhum tememos, mesmo porque nem mesmo a morte nos separa do amor de Cristo, nem a potestade, nem os principados, nem mesmo a hipocrisia da qual nós contemplamos daqueles que dizem que são líderes e estão desaprovados, obreiros da maledicência, obreiros do próprio Satanás, que se disfarça de anjo de luz, da qual a palavra diz que fariam sinais ilusórios, que até mesmo os eleitos, se não ficarem firmes, seriam enganados. Mas pelo discernimento que alcançamos, já não nos engana, e nem tampouco segundo as suas ludibriações venham a nos seduzir, porque nós ouvimos e aprendemos não de homens, mas daquele que nos concede o discernimento dia após dia, para perseverar segundo a sua verdade, que é um escudo e broquel e nos aparta de toda injustiça. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja com aqueles que desejam se arrepender, aqueles que desejam perseverar segundo o autor e consumador da nossa fé. Porque aqueles que estão com a mente cauterizada não vão compreender esta palavra, e mesmo na verdade não é para que creia, e sim continue na sua incredulidade e mente cauterizada, que não consegue examinar a sua consciência, para que recebam o galardão segundo a sua própria maledicência. Assim vos diz o Senhor.